Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos um ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, eu, Elisiário Vitoriano, tenho o raro privilégio de entrevistar homens e mulheres que estão transformando suas vidas, suas famílias e suas comunidades através da nossa gloriosa endodontia. E que maravilha! 29 de novembro, sábado, 9 horas da manhã, um dia bonito aqui em Curitiba, não sei por aí onde você está ouvindo esse podcast, não sei em que horas também você está ouvindo, vai que você está ouvindo ao vivo, então bom dia, mas se não, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui então com mais esse privilégio de receber aqui uma colega endodontista. Quero falar uma coisa para vocês sobre ela. Eu a descobri no Instagram, claro, como a maioria dos colegas que eu convido. Eles me chamam a atenção pelo trabalho decente, digno que eles estão fazendo lá nas redes sociais. Alguns deles eu já tive o privilégio de conhecer pessoalmente, de tirar essa amizade da internet e conhecê-los pessoalmente. Outros eu tive o privilégio de conhecer em grupos de WhatsApp. O Endodontia Talks tem alguns grupos de WhatsApp, de networking, de lançamentos, de ofertas, enfim. E foi o caso dessa colega, como disse, está fazendo um trabalho bonito, arrumado, está usando as redes sociais de maneira intencional para ampliar a mensagem dela, para colocar o tom de voz dela, a sua visão de mundo, e ela é endodontista. E muito bem, senhoras e senhores, com vocês eu quero apresentar então a minha colega, diretamente de Floripa, Florianópolis, Santa Catarina. Eu adoro Santa Catarina, vou falar isso para ela aqui quando a gente estiver conversando. Alexandra Sgaraboto, minha colega, seja muito bem-vinda ao ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Como é que você está? Tudo certo, Elisiário. Muito obrigada aí pela introdução que foi feita. É uma honra muito grande poder estar aqui. Tantas pessoas importantes aí da endodontia já passaram, então realmente é uma honra. Me sinto lisonjeada e muito emocionada nesse momento, podendo passar um pouquinho da minha história e conversar contigo aqui. Você é mais uma dessas agora, a estrela do episódio 76. Você também tem o seu lugar de importância. Nós vamos entrar um pouco nos detalhes que você quiser nos abrir sobre a tua vida, a tua visão de mundo, de pessoa e também da endodontia. Mas antes de começar aqui falando com a Alexandra, esse episódio especial é o episódio que nós damos as boas-vindas ao primeiro patrocinador de um episódio do Endodontia Talks. Então, quero dar aqui as honras, as boas-vindas. Este episódio ele é patrocinado pela Univi, de Fernando Fonseca. Um abraço, Fernando. A Univi sempre buscando destaque, referência, trazendo materiais, equipamentos, trazendo línguas de grande relevância, de grande destaque na endodontia nacional. Então, esse episódio de número 76 é patrocinado, é um oferecimento da Univi, do nosso amigo Fernando Fonseca, de São Paulo. Fernando está sempre muito presente nos eventos de endodontia. Em sua grande maioria, você vai ver a Univi lá. E você que é o nosso ouvinte, você tem um cupom de desconto especial, está aqui em um dos cantinhos aqui desse estúdio virtual do Endodontia Talks. O cupom é UNIVITOX. Ele vai te garantir 5% de desconto no que você quiser comprar junto ali ao Fernando, junto do time da Univi. Tem o QR Code e também está na descrição deste episódio. Não perca essa oportunidade. Muito bem, Alexandra, se apresente, minha querida, fale de onde você é, se você é floripana que chama? Não sei, você vai me dizer se você é daí mesmo, se você é de outra parte do Brasil, e se você for de outra parte do Brasil ou mesmo de Santa Catarina, como é que você foi parar na linda Florianópolis? Tá certo, Elisiário. Mais uma vez, obrigada e vamos nessa. Bem, eu sou natural de uma cidade de aproximadamente 6 mil habitantes, do meio oeste catarinense, que se chama Luzerna. Na verdade, lá eu nasci apenas, por questões na época de hospitais lá, e me criei na cidade vizinha, que fica mais ou menos uns 7, 8 quilômetros de distância de Luzerna, que se chama Joaçaba. Ali sim, eu cresci, me desenvolvi, né, toda a parte infantil, ensino médio, até o momento de eu vir a me mudar para Florianópolis.
Na verdade, hoje eu moro em São José, que é a cidade vizinha de Florianópolis. Na verdade, aqui se fala que é a Grande Florianópolis. Ela abrange algumas cidades e uma delas é São José, que eu moro atualmente já vai dar 3 anos agora. Agora, final do ano, deu 3 anos. Então, e eu vim para Florianópolis na metade de 2012. Eu tenho uma tia que mora aqui já há um pouco mais de 40 anos. E eu saí de Joaçaba para vir para cá porque o meu objetivo era entrar numa universidade federal. A minha cidade, ela tem uma universidade particular, que até a minha mãe é formada lá, tem 2 formações lá. E passei alguns vestibulares que eu fiz lá, todos eles eu passei, mas o meu objetivo era a Universidade Federal. Então, eu vim para cá em 2012, porque daí eu queria focar um pouco mais os estudos para passar na Universidade Federal. A minha cidade acabava focando um pouco mais nas particulares de lá, da própria Joaçaba e das redondezas. Então, eu queria focar porque o objetivo era a Universidade Federal. Então, 2012 eu vim para cá e entrei na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, em 2013. Então, esse foi o início dessa trajetória e o meu conhecimento aqui de Floripa um pouco mais, né? Eu já conhecia por causa da minha tia, meu pai também, épocas que morou aqui também. Então, mas esse foi o início aí dessa caminhada por aqui. Que legal, olha, eu adoro quando vocês me trazem coisas que eu conheço, porque aí me resgatam algumas memórias muito bonitas. E eu tenho uma memória, eu tenho uma história com São José, eu vou te contar agora. 2017, 17 de outubro de 2017, quando eu viajei pela primeira vez para o sul do Brasil, eu precisava nesse dia, era uma quarta-feira, foi um misto de sensações, porque nesse dia, enquanto eu estava de viagem, eu acabei descobrindo uma perda em Fortaleza, justamente nesse dia, na hora do almoço, mais ou menos. Partiu uma amiga nossa, uma amiga da nossa congregação lá, da nossa igreja em Fortaleza. Então eu estava num misto de sentimentos. Por um lado, feliz. Nesse mesmo dia eu conheci Blumenau, porque tive que ir para um quartel de infantaria esse dia, que é o 23º Batalhão de Infantaria, deixar os meus documentos, a minha comprovação de títulos, de currículo, para assumir depois, né, assumiria depois uma vaga no Exército aqui em Curitiba, no Hospital Geral de Curitiba, no ano seguinte, logo no dia, quando foi que eu assumi? Dia 10 de janeiro. 10 de janeiro de 2018 eu assumiria a minha vaga aqui de endodontista no Hospital Geral de Curitiba. Mas a primeiríssima vez que eu estive no Sul, eu dormia em São José, no IBS São José. Não tem o IBS aí, né? Pois é. Ali na, firme e forte até hoje, ali ao pé da BR-101. Isso, justamente. Então, eu me hospedei aí porque era mais fácil. Eu cheguei na madrugada, nas primeiras horas do dia 17, aluguei um carro, dormi aí muito cedo, fui para Blumenau e fui só lá no quartel entregar essa documentação, almocei por lá, aí recebi a notícia da nossa amiga, uma pessoa jovem na época, e depois voltei para Fortaleza no mesmíssimo dia, aí saindo do aeroporto de Florianópolis. Então, conheço e nem preciso falar, né? Já moramos aqui há quase 8 anos, vai fazer 8 anos agora, em janeiro de 2026. Eu adoro Santa Catarina. Eu adoro. Eu digo assim, ó, se um dia a gente fosse mudar, por qualquer motivo que seja de Curitiba, vai ser no interior de Santa Catarina. Vai ser no interior daí. Numa cidade da Serra Catarinense, do Oeste Catarinense, não sei, mas vai ser aí. Adoro o teu estado, tá? Um abraço para os nossos colegas, para os nossos amigos que são de Santa Catarina. Muito bem. Você já deu uma pitada legal aí de como você chegou até aí. E eu quero te fazer uma pergunta importante, Alexandra. Quais são as tuas visões de vida e de mundo? Coisas que te marcaram com certeza na tua vida, na tua criação, que hoje a Alexandra leva para o consultório, para a forma de você entregar endodontia todos os dias na tua vida. Conseguiu entender a pergunta? Que experiências marcaram a tua vida a ponto de que você transportas para a tua vida profissional? Olha, algo que eu sempre comento aí em roda de amigos, sempre tento trazer, né, conhecidos para esse lado, foi o esporte. O esporte foi algo que, até hoje, eu sempre fui muito ligada ao esporte, na verdade.
Minha mãe, desde criança, sempre contou que eu sempre queria estar brincando com bola. Ela sempre brincou que eu era a moleca, né? A menina moleca. Sempre brincando em casa, na rua, praças, enfim, né? Onde a gente morava lá. Então, sempre fui muito ligada ao esporte e isso me trouxe uma bagagem muito grande. Porque eu entrei no esporte, assim, não vou dizer de forma profissional, quase, era um intuito no início, né? A gente entra numa vibe que, opa, quem sabe eu posso fazer uma carreira profissional, mesmo porque eu acompanhava muitas coisas. Então, eu comecei com 11 anos, eu fui convidada lá na minha cidade para começar a jogar handebol. Sempre gostei muito de educação física, minha disciplina favorita, assim, era aquele momento que, nossa, que legal, né? Agora eu vou poder brincar, bola, enfim, correr, fazer essas coisas que a educação física promove. E aos 11 anos eu comecei a jogar handebol, lá no time do colégio que eu estudava na época. Então, 11 anos eu estava na quinta série. E a professora veio atrás, você não quer fazer parte da equipe de handebol? Daí eu falei, por que não, né? Gosto de esporte, vamos lá. Eu sempre fui muito baixinha e essa professora, ela falou assim, mas eu tô precisando que uma pessoa seja goleira. Daí, tu encara? Vamos lá, né? Vamos aprender uma habilidade nova. E assim foi. Dos 11 aos meus 25 anos, então pegando inclusive a parte da faculdade, eu me dediquei ao handebol. Aí isso me trouxe uma bagagem de aprendizado, habilidades, claro, técnicas dentro do esporte, mas isso dia a dia trabalhando, quando eu comecei a trabalhar, né, principalmente profissionalmente, eu vejo que a dedicação, a persistência, entender quando eu perco, quando eu ganho, aí voltado para nossa área, né, um caso muito complicado aí, nem sempre a gente vai ganhar. E faz parte do jogo. E isso o esporte me trouxe. Então eu trago isso dia a dia. E eu continuo. O handebol eu parei de praticar por questões profissionais mesmo. Ainda mais sendo goleira, eu ainda no meu primeiro ano de trabalhando, então isso eu me formei final de 2018, então eu comecei a trabalhar em 2019, eu ainda joguei alguns campeonatos ali que o time acabou desmembrando porque muita gente também estava terminando as suas faculdades e tal, então o time meio que desmembrou. Eu fui convidada por outro município vizinho aqui da cidade de Biguaçu, que é outro município aqui Nossa, da você grande. era concorrido então, um atleta então, estavam disputando teu passe. Quase isso, quase isso. No início, eu lembro, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, como eu mencionei antes, deu aquele brilho, eu falei, nossa, eu acho que quem sabe eu tenho um caminho aí no esporte, e eu lembro que eu mandei um e-mail para uma peneira na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, pesquisando computador, era tudo ainda muito né, não tinha uma busca tão que nem hoje a gente tem algo que você rapidamente você consegue, né, achar as vertentes. 2014 ainda caminhava-se certas ferramentas de busca. Mas eu me lembro que eu mandei o e-mail, mas nunca tive resposta. Mas, enfim, foi uma tentativa, né, de adolescente ali querendo fazer algo diferente, né, sair de uma cidade pequena também. Enfim, eu vi algo ali que, opa, quem sabe eu possa ser uma atleta, né? Por que não? Mas acabou que a minha mãe sempre incutiu muito na minha cabeça, no meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, essa questão da educação. Isso se fala, né? Você é uma pessoa que comenta bastante essa questão do conhecimento. E eu levo isso muito a sério. Então, a minha mãe falou: tudo bem, faça seu esporte, mas você precisa estudar. Se surgir uma oportunidade de às vezes sim, tá ok, tá liberada, vamos apoiar nesse sentido, né? Mas a educação é o que vai te fazer ter um futuro que você possa ter outras vertentes, né? Não só do esporte. A gente vê aí muitos atletas que às vezes acabam fazendo suas carreiras e foi uma escolha, claro, mas e aí? Chega um momento que parou, não vai mais conseguir ter aquele auge no esporte, e aí vai fazer o quê? Se às vezes
não estudou, não teve uma formação, enfim, né, nesse sentido. Mas o esporte foi algo que eu levo hoje no meu dia a dia, é o que me move, assim, e foi algo muito importante para mim e vai continuar sendo, né? Ele é presente na minha vida. Não o handebol mais, mas outros tipos de esporte. Você ficou preocupada em algum momento em relação às tuas mãos, no handball também? E ainda mais pela Sim, posição de goleira? sim, principalmente quando eu comecei a trabalhar, que eu ainda continuei jogando no primeiro ano, mas aí ali eu tive a noção que, opa, se eu machucar a minha mão, eu nunca quebrei nada. Sempre fui muito feliz nesse sentido. Eu só luxei, né? Eu tenho alguns dedos luxados da minha mão, né? Que eu tive que fazer tratamento normal, de nada muito sério. Mas ficar, às vezes, alguns dias com tala. E aí, voltando para a profissão, como é que eu vou ficar parada? Na faculdade a gente até, tudo bem, eu vou faltar uma clínica, vou faltar uma prática, tudo bem, não tem problema, porque eu não dependo daquilo. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, aí eu pensei, opa, se eu me machucar, eu vou ficar 3 dias, 4 dias, uma semana, e aí? Quem é que vai trabalhar no meu lugar? Quem é que vai pagar minhas contas? Então eu comecei a ter essa divisão. Então, eu ainda joguei em 2019, participei acho que de uns 2 ou 3 campeonatos, e aí depois eu falei, não, infelizmente, assim, com muita dor no coração, eu falei, não dá mais, porque eu preciso priorizar o meu trabalho, a minha mão, né, principalmente, que é a minha forma de trabalho. Então, ali eu parei mesmo. Tive ainda outros convites depois, alguns anos, assim, umas colegas mais próximas, assim, daí eu ainda brincava, eu falei, não fica alimentando, né, o diabinho aqui falando, assim, porque, né, é um ponto fraco meu, então, mas aí eu cedi ali, não, eu vou priorizar aí minha profissão, minha carreira e, né, continuo acompanhando, muitas colegas continuam jogando aí nos municípios e confesso para você que ainda me coça, quando eu vejo as fotos assim, eu dá aquela coceirinha que, poxa, eu queria estar jogando ali, mas vamos segurar, vamos fazer outro esporte. Então, fazer outro esporte. Eu imagino então que você não se distanciou ao todo, porque eu também sou como você. Eu sempre competi. Competi já em voleibol, competi já em basquete, e a gente não consegue ficar sem esporte. Então, qual é a tua válvula de escape hoje? É uma boa e velha corrida, musculação? O que você faz? Isso, eu faço musculação, né, fortalecimento, porque justamente eu pratico corrida. Eu pratico corrida já desde a faculdade, desde 2014, por muita influência da minha cunhada, que também corre. Na época, em 2014, ela me apresentou o livro do Drauzio Varela, aquele livro dele sobre, acho que até o título é Correr, se eu não estiver errado, não me lembro agora. E quando eu comecei a ler o livro, eu já conhecia o Drauzio Varela como, né, um grande médico, todos os feitos que ele tinha feito, isso me levou a começar a corrida. Então, hoje eu pratico corrida, continuo correndo, às vezes faço algumas corridas, então sempre me desafiando aí a melhorar tempo, mas eu sou bem tranquila assim na corrida. Às vezes eu coloco algumas metas, claro, mas é a válvula de escape para treinar, para manter o corpo, a mente saudável e o fortalecimento para não ter nenhum tipo de lesão e também me ajudar no dia a dia, né? Principalmente parte, né, de ombro, parte do quadril também para deixar tudo em ordem. Então são as duas coisas que eu continuo fazendo. Mas adoro esporte, então sempre que eu tô com os meus sobrinhos, a gente sempre tá jogando bola, futebol. Eu sempre, de alguma forma, eu sempre tô ligada à bola. É normal. Tô fazendo embaixadinha, me dá uma bola que eu vou estar brincando com ela. Essa sou eu. Que legal. E fora isso, né? Quando eu vejo que você é muito intensa, você vive em endodontia, como quase todos nós vivemos, assim, a diário. Que outras coisas você faz e que te definem fora da odonto, fora da cadeira? Eu gosto bastante de ler. Tenho esse hábito aí de leitura desde da infância, né? Também Já, incumbido já muito pela, gostei. pela minha mãe. Eu gosto bastante, assim, sou bem eclética. Nunca gostei muito de ler romance. Esse ano eu li até. Esse ano eu dei uma variada, assim, eu até li umas obras aí clássicas
dos russos, Dostoiévski. Eu li 2 livros. Olha só. Eu já ia falar isso, Alexandre. Eu também tomei uma decisão de começar por Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Acabei Legal. de comprar. Olha aí. Legal. Assim, eu li o primeiro livro que eu li dele. Como que é o nome? O último que eu li é Gente Pobre, se eu não estiver enganada. Eu marco ali os nomes, mas eu não sou. Não, o meu forte não é muito lembrar os nomes. O primeiro eu não me lembro, mas o primeiro que eu li é uma literatura difícil, né? É E aí eu exatamente falei, isso. Gente pobre eu fui de lendo, Dostoiévski. fui lendo. Exatamente isso. Aí eu fui até o fim. Aí eu falei, mas não curti assim. Eu falei, vou dar mais uma chance. Vou dar mais uma chance pro Dostoiévski. Aí eu li esse Gente Pobre. Aí ele me pegou ali, eu falei, legal, que literatura interessante, porque imagina, né, o cara da literatura clássica, século aí 18, 19, com umas palavras que eu conheci muito vocabulário com ele, que eu apertava, eu leio pelo Kindle, né? Às vezes eu leio físico, mas eu leio bastante também no Kindle. E aí eu pegava, ainda eu comentava com meu namorado, eu falava, nossa, você já ouviu essa palavra? Daí ele falava, não. Aí eu ia ver o significado, daí olha que interessante, né? Então a gente aprende assim com livro, é maravilhoso. Eu sou uma leitora assim. Todo ano eu aumento o meu. Isso é uma das metas, sempre aumentar o número de leituras durante o ano. Massa, nossa, olha, já temos várias coisas aqui em comum, estou adorando o papo contigo. Vamos já continuar, Alexandre, entrar agora no segundo bloco da nossa entrevista, falar sobre a tua trajetória, sobre a tua carreira. Mas antes, mais uma vez, lembrando que este episódio 76 para minha colega Alexandra é um oferecimento da Univi. Univi, uma referência em qualidade e inovação na endodontia. Eles fabricam instrumentos de alta performance e compartilham, têm esse desejo de compartilhar ainda mais conhecimento para elevar a nossa especialidade em endodontia. Tem um QR Code para você falar diretamente com eles e o cupom de 5% para o nosso público, para a nossa audiência, é o Univitox. E aqui na descrição você também tem acesso ao site www.univi, com Y no final, univi.com.br. Muito bem, Alexandre. Só Sim. eu só fui pegar o nome do livro, O Sonho de um Homem Ridículo. Esse foi o primeiro que eu li dele. Foi o primeiro que você leu? O dele. E aí depois, o segundo, Gente Pobre mesmo. Eu não me lembrava do título. Não, eu estava como você, olha, eu estava buscando uma literatura clássica, eu sou muito influenciado em várias coisas, né, pelo Ícaro de Carvalho, eu considero ele um mentor para mim na internet, do marketing, e ele sempre indicou, né, para quem quisesse começar, já fosse logo em Crime e Castigo e Irmãos Karamazov, assim, são as obras mais consagradas, então eu fui logo nelas duas, por recomendação mesmo. Mas eu agora adicionei mais uma. Se você gostou de Gente Pobre, então eu vou. É interessante, é interessante. Legal. Vamos lá. Eu quero a linha do tempo agora de Alexandra em relação ao odonto. Como foi? Como foi a pré-odonto? Ou seja, como você estudou, como você se preparou? Como foi viver a odontologia que você tinha como sonho? Nós já vimos que você foi obstinada, traçou uma meta, vai ser federal e ponto final. Então, eu queria essas duas fases que você nos brindasse com essa linha do tempo. A pré-odonto, como você se preparou, como você estudou, e como foi viver a odontologia na Universidade Federal. Certo. Então, como eu mencionei antes, o objetivo claríssimo, e odonto nunca foi uma dúvida para mim. Muita gente, às vezes, chega na época de escolher ali e, né, acaba... vou para esse caminho, vou para o outro. Eu sempre fui odonto. Todos os meus vestibulares, inclusive, foram para odonto. Para não mentir, eu fiz no ano que eu estava para determinar, não, esse ano eu vou passar. Eu fiz um vestibular na UDESC, que é a nossa universidade estadual aqui de Santa Catarina, para ciências econômicas. Eu sempre gostei dessa parte de economia, mas eu não tinha foco nenhum para passar, mas eu queria me testar, porque a UDESC, é UDESC, né, o nome aqui, a Universidade do nosso estadual, ela também é uma referência no sentido o nível das provas. Então eu pensei, eu vou fazer um teste nessa universidade, numa outra carreira, nada a ver,
mas se eu passar, eu sei que ali vai ser um ponto-chave que, opa, eu vou passar na Universidade Federal. E assim foi, eu passei nesse outro curso, e quando eu vi o resultado, eu falei, agora eu vou passar na Universidade Federal. Mas voltando um pouquinho, então, como eu mencionei antes, eu levei 2 anos para entrar na Universidade Federal. Então, eu terminei o meu terceirão, né, o ensino médio, em 2010. Continuei em Joaçaba, 2011 e metade de 2011, e estudando, sempre rotina frenética de estudos de manhã, à tarde, à noite. Eu fazia cursinho na minha cidade, mas como eu mencionei antes, eles eram muito voltados para as universidades particulares, inclusive a que tem em Joaçaba. Então, metade de 2012, eu vim para Floripa. Fiz o cursinho, me preparei freneticamente, aí sim focado para federal. E em 2013, março de 2013, eu entrei. Até um adendo nessa história do resultado do vestibular. Por coincidência, em 2013, o vestibular era em dezembro. Ainda é aqui, né? Hoje é dividido em 2 dias. Na minha época eram 3 dias de prova. 2 dias de prova objetivas e o terceiro de discursiva e a dissertação. E eu lembro que quando saiu o resultado, em janeiro de 2013, eu estava na consulta com o meu ortodontista, lá em Joaçaba, que ele já era um grande amigo e hoje, né, é colega de profissão e grande amigo. Quando eu estou em Joaçaba, eu sempre dou um jeito de dar uma visitinha nele. E eu lembro que o resultado ia sair, se eu não me engano, era 3 da tarde. E a minha consulta, eu acho que com ele era umas 2h30. Ia dar o tempo ali. E eu comentei com ele. Aí eu lembro que ele falou: ah, não, então já vamos sentar aqui. Ele sempre foi meio engraçadão, assim. Dr. Felipe Fronza, né? Deixa um abraço aqui para ele também. É, e ele, não, então vamos ver esse resultado. Só que quando sai o resultado, você sabe, é um caos, né? Sim. Todo mundo na internet, toda hora ali e tal. E o site não entrava. E ele ainda ficou tentando. Daí eu falei: ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Daí eu falei: não, deixa que eu vou chegar em casa e aí eu te dou esse resultado, né? E, enfim, aí eu cheguei em casa, e foi muito bacana que eu lembro que ainda eu falei pra minha mãe, assim, tava a minha mãe e a minha avó. Aí eu falei assim: eu não vou entrar na lista. Eu quero entrar no meu boletim individual e ver a palavra aprovada. E assim foi. Aí ainda eu tentei várias vezes, porque ainda estava muito congestionado. E aí quando deu, coração a mil, a mil, a mil, assim. Aí apareceu, né? Alexandra Costas Garaboto, aprovado. Aí, enfim, eu me joguei no chão, a minha mãe não acreditou, a minha avó pegou o óculos, foi ver de pertinho no computador, assim, né? Porque ela achou pronto, não passou, né? Se jogou no chão, tá fazendo o quê, né? Mas foi eu lembro com bastante carinho desse momento. Beleza, entrei na faculdade, março de 2013. E aí, fiz toda a trajetória dentro do curso, altos e baixos aí, dentro das disciplinas, enfim, muito aprendizado, muito estudo freneticamente, ainda mais, né? Eu achava que eu estudava, aí na universidade elevou-se o grau, né? E com maior responsabilidade da minha parte, muito diferente de ensino médio, faculdade é outra pegada. Às vezes a gente, né? Eu tinha, como eu falei, eu levei 2 anos para entrar. Eu entrei com 20 anos. E para mim foi muito importante também ter entrado um pouquinho mais madura, vou colocar, porque geralmente o pessoal entra aí, né, com 17, 18. Eu já entrei com 20, então tinha muita gente na minha sala com 17, 18 ali. Então eu já achava, nossa, já tenho uma certa experiência aí. Então foi bem bacana também. E faculdade, boas lembranças, más lembranças. E terminei aí em dezembro de 2018, quando eu me formei, né, com canudo na mão. Eu lembro que uma conhecida, ela depois no jantar, após a colação, ela falou para mim assim, ela falou: você não parava de olhar pro teu canudo?
né, Xandinha, né? Xandinha era um dos meus apelidos. E eu falei, é que cada um sabe da história que passou, né? Os bastidores que não é entrar na faculdade e sair, né? É a iceberg, curva, a forma que queira colocar. É muito bastidor atrás, então foi uma grande conquista para mim ter terminado ali e com grande admiração, realmente, né? Tiraram muitas fotos, eu aqui fixa, olhando pro meu canudo e linha do tempo passando ali em uma hora e pouco que foi a colação. Então, boas lembranças, né? É legal estar contando porque são lembranças muito felizes que eu tenho. Que maravilha a gente poder te dar essa oportunidade. E são momentos que realmente, Alexandre, ficam entesourados no nosso coração e reforçam aquela máxima de que o progresso vale muito mais do que simplesmente a conquista, porque naquela conquista, segurando aquele canudo, você lembrou do processo. Então você valorizou mais do que nunca olhar para trás e dizer como valeu a pena. E você já era uma mulher experiente do esporte. Você sabe que o esporte é assim. Sim. Quando você coloca uma medalha no peito, quando você segura um troféu na mão, você lembra de tudo que você e o teu time passaram. As frustrações, as lesões curadas, as viagens de ônibus, os treinamentos, acordar cedo, se regrar para comer bem, para chegar naquele momento e conquistar um título, ganhar uma partida. Então, com toda certeza, eu acho que até foi melhor, foi bom para você entrar com 20 anos em vez de entrar com 17, como eu entrei, como a maioria talvez entra. Sim. Esses, É, três, esses 3 aninhos a mais, eu acho que te deu uma certa vantagem, né, de experiência de vida. sem dúvida. Eu acredito nisso, assim. Para mim foi muito bom. Para mim, pessoalmente, assim, porque é outro universo. Você entrar na universidade é outra caracterização de estudo, da forma, né? Pessoas que você vai conhecer, ainda mais para mim, né, saindo da minha cidade, indo para outro lugar, foi tudo novo. Então, para mim foi muito importante esse período de 2 anos ali sabáticos, estudando, me dedicando e me conhecendo também como pessoa nesses 2 anos, a forma que eu queria entrar e fazer acontecer. Então, para mim foi fantástico, assim. Olha, mais uma informação que você me deu, que legal, olha só, hein? O episódio das coincidências. Você me deu a informação de que você começou a tua graduação em março de 2013. Isso. Confere? Foi o mês que eu noivei a princesa, março de 2013. E Olha, naquele ano nós casaríamos 9 meses depois, no dia 11 do 12 do 13, 11 de dezembro de 2013. legal. Uma linda lembrança aqui que você me fez resgatar. Olha, E, bacana. Alexandra, quantos anos foram? A tua graduação já foi de 10 semestres? 5 anos fechados? Foi 10 semestres, mas eu finalizei em 12. Porque eu comentei que eu tive percalços ali, então eu finalizei em 6 anos. Então, mas de normal, sim, são 10 semestres, mas eu acabei um ano a mais por questões de reprovações que eu tive, né? Obstáculos aí que surgiram no meio do percurso. Então, eu finalizei em 6 anos, 12 Então, semestres. você foi até 2019. Dezembro de 2018 eu formei. Dezembro de 2018, maravilha. Então, você ainda pegou antes da pandemia, né? Que bom, né? Que bom que você Antes não, da não se pandemia, atrasou assim, bem. não se atrasou pela pandemia, né? Não, não. E o bichinho da endodontia? Te picou na faculdade? Vamos entrar agora na endodontia. Foi lá na faculdade que a endodontia arrebatou teu coração, te fez gostar ou não? Ou foi depois? Não, foi na faculdade já, no laboratório começou, né? Quando a gente na quinta fase teve a disciplina laboratorial e depois, inclusive, foi tema do meu TCC, já foi em endodontia. Aí foi outra certeza, é, endodontia. Eu saí da faculdade, eu já sabia que eu queria endodontia. Porém, assim como quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei por 2 anos, porque eu queria também. Eu não tinha dúvida que era endodontia, mas eu queria conhecer o mercado, fazer as coisas que eu não tinha feito, muitas, na faculdade, e que eu sabia que ia aparecer no meu dia a dia clínico. Então, eu levei 2 anos para iniciar a especialização.
Mas sem dúvida nenhuma, nesses 2 anos, fiz prótese, cirurgia, atendi criança, toda essa parte que a gente faz quando começa, mas a endodontia sempre ficou ali. Eu nunca tive dúvida que eu iria para o caminho da endodontia. Então, começou no laboratório mesmo. E eu sempre comento que, para quem me pergunta da história, às vezes nas redes sociais, nas caixinhas ali, quando eu coloco. Você tá boa de caixinha, hein? Com engajamento, olha, parabéns. Hoje, inclusive, eu tenho feito toda sexta-feira, né? Hoje de manhã, sempre quando eu acordo, eu já tomo meu café e deixo ali, e aí final do dia, dependendo como é a minha agenda, eu vou respondendo, né? E aí as pessoas perguntam essa questão por que a endodontia? Eu costumo falar que a endodontia, na verdade, eu fui de teimosa, porque no laboratório, quando a gente teve a pré-clínica, essa história é bacana também. Eu tinha muita dificuldade. A parte laboratorial, na verdade, no geral, eu sempre tive muita dificuldade quando começou essa parte na clínica. E aí vem aquelas questões assim, né? O que eu tô fazendo? Não vai, não consigo. Mas eu entendo. Tudo é a primeira vez, vai aprender um pouquinho da paciência. Mas aí entra também questão, a gente ali jovem, né? Aquela ansiedade, aquela coisa, quer tentar resolver tudo de uma vez só, enfim. E ainda não tinha, eu tive muita dificuldade. E o que aconteceu? Quando chegou o final do semestre, teve as provas práticas, aquela parte que tinha para finalização do semestre, e faltou um pouco para eu atingir a nota de corte que era da Universidade Federal aqui. E aí o que aconteceu? O coordenador da disciplina, antes de terminar o semestre, ele ligou para mim. Eu levei um susto, né? Eu falei, pronto, né? Aconteceu alguma coisa. Eu que sempre fui muito certinha, fazendo as coisinhas. Aí ele me ligou, o coordenador da disciplina, e ele falou, olha só, Alexandra, a gente sabe que você é uma boa aluna, sempre frequentou as aulas, sempre muito organizada, com seu material, dedicada, mas a gente está com um problema que a gente não quer reprovar você. A gente quer que você prossiga aí no curso, não atrase a tua vida, tal. E a gente quer fazer uma proposta para você. Vamos ver se você vai aceitar, para também você não ter essa reprovação. Aí nisso eu já tinha reprovado nesse meio tempo. Eu reprovei bem no início da faculdade e não foi uma experiência bacana, porque eu nunca tinha reprovado na vida, né? Já começa essas primeiras experiências nunca são legais, né? E aí eu pensei, puxa vida, de novo? E aí eu falei, não, tudo bem, me proponham o que vocês têm. E o que eles colocaram? Ele, junto com a minha professora de bancada, falaram assim, o semestre no ano seguinte, ele vai começar em março, geralmente começava em março, né, o primeiro semestre do ano, e a gente quer que você venha em fevereiro do ano seguinte e faça aí 1 mês de imersão. Você vai pegar dente, você vai abrir, a gente vai tirar raio-x de um lado, do outro, para você treinar. E aí, no final desse mês, a gente vai te dar a nota ali para poder fazer a finalização do semestre passado e assim você entrar no semestre. Então, eu digo que eu tô ainda não tinha por essa teimosia e por essa oportunidade que eu também tive. E agradeço a mim mesma, né, por não ter desistido naquela época, porque foi meio que um baque, assim, eu falei, poxa, eu tô aí começando uma parte clínica, para entrar na clínica, isso foi na 5ª fase, a gente entrava na 6ª fase na clínica, e eu fiquei meio assim, porque, poxa, eu vou entrar numa clínica e eu, né, não tô tendo essa habilidade necessária para, pelo menos, fazer algo inicial. Então, e eu fui. Aí, em fevereiro, eu fiz toda essa imersão, então, ainda não tinha. Aí eu tive mais certeza que é isso. É isso que eu quero. Da teimosia, eu vou crescer nessa área, nessa disciplina que me trouxe esse desafio. E assim foi. Até hoje,
sempre é um grande desafio, né? Eu tenho muito respeito por todos os canais que eu trato. E isso a experiência também veio trazendo. No entanto, depois disso, meu TCC foi em endodontia também e aqui estamos até hoje, né? Fazendo o canal todos Olha, os dias. aplaudindo, mas olha, não me surpreendi em nada. Eu tô vendo aí, nesse exemplo que você me deu, de você pegar uma reprovação, uma dificuldade no laboratório pré-clínico e decidir dar uma volta por cima. Não me surpreende, porque o esporte te preparou para isso. Eu tenho Sim. certeza que o mesmo espírito lá da Alexandre que não aceitava perder, que no próximo treino chegava mais cedo, porque não admitia como é que a gente perdeu essa partida, o que a gente pode fazer de diferente. Talvez, Alexandre, não sei se na época você colocou isso no campo da consciência, mas talvez de maneira inconsciente o teu cérebro já tinha essa memória muscular, essa musculatura. Eu não vou ceder na primeira dificuldade. Então, se é isso que está me desafiando, eu vou mergulhar ainda mais. E aqui fica um insight para o nosso ouvinte, que pode estar nos vendo ou nos ouvindo apenas, dependendo do agregador, da plataforma que você estiver participando aqui conosco desse podcast. Dê a volta por cima. Não aceite uma dificuldade. Não é permanente. É apenas uma chance que você tem de se desafiar mais ainda e tornar isso em uma vitória lá na frente. Como a Alexandra acabou de nos presentear aqui com esse exemplo de que ela pegou isso e ressignificou. Pronto, acho que é isso, né, Alexandra? Sim, Ressignificar o fracasso. é isso Você mesmo. também concorda que é mais ou menos por aí? Eu acredito que a vida é isso, né, Elisiário? A gente vai ter altos e baixos. Uma vez eu gosto bastante de escrever também. E na rede vizinha do LinkedIn, eu de vez em quando eu escrevo algumas coisas. Eu sou muito de fazer analogia. Com paciente, principalmente, eu gosto de fazer muita analogia para ficar algo mais didático porque a gente tem muita coisa técnica, coisinhas que tem que mostrar, então eu tento fazer analogias para o paciente entender. E eu lembro que eu fiz esse texto que é sobre a montanha russa, que em qual looping você está, né? Naquela montanha russa com mais adrenalina, vamos assim colocar. Então, em qual loop dessa montanha russa você tá? E quando você descer desse looping, você vai ter medo? Possivelmente sim, mas o medo também faz parte. Então, com certeza é isso, né? Você tem que cair. E agora até me remete a um outro livro que eu estou terminando de ler agora. Eu sigo um psicólogo no Instagram, que ele é aqui de Florianópolis, inclusive, e vira e mexe ele dá algumas indicações e eu printo, eu marco. Eu tenho uma lista enorme de livros. Depois até posso, como você gosta dessa parte da leitura, posso compartilhar com você que é uma lista assim que eu não dou Por conta. favor, vamos trocar figurinha, com certeza. Não, com certeza. Eu não dou conta da lista. Daí eu vou, agora eu vou ler esse. Vou ler esse, aquele. Enfim, depende muito do estágio de vida também, né? Que eu tô. Às vezes, vou ler esse. Vai encaixando, né? De acordo com as fases. E até um livro que eu tô lendo agora, ele se chama o Wabi Sabi, que é uma. Não sei se você já ouviu falar nesse Não. termo japonês que o Japão é um país que tem uma cultura assim. Lendo esse livro, eu tô assim fascinada pelo Japão, já colocando assim, preciso conhecer o Japão um dia, né? Porque muito legal o livro. E até ele coloca numa parte do livro, ele coloca um termo que eles usam que se chama assim. Eu até marquei aqui para poder falar, porque eu acho bem interessante, eu acho que cai nessa parte da nossa conversa. Uma parte do livro ele fala assim: Nana Korobi Ya Oki, ou seja, caia 7 vezes e levante-se 8. Porque o que que eles falam dentro desse wabi-sabi? Que se você caiu, você precisa levantar. Mas na verdade, por que é levante-se 8 vezes? Porque a primeira vez você levantou.
você precisa sempre levantar de uma queda. Então eu achei isso assim maravilhoso, e é isso. Isso é vida pessoal, vida profissional. É isso. Se você cai, dê um jeito de levantar da sua forma, da sua maneira, no seu tempo. Então, eu vejo a vida dessa forma, tento levar dessa maneira, né? Meu Deus, olha, que reflexão maravilhosa. Esse é o tipo de coisa que me toca. E também não me surpreende, porque você é uma leitora ávida, né? Você tem avidez por leitura boa, então que legal isso, parabéns, Alexandre. E eu queria te perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho, né? Endodontista está sempre caindo e levantando. Sempre caindo e levantando. Hoje em dia, o que você sente que te desafia mais para fazer endodontia clínica? Endodontia de consultório, de mocho ali. Olha, a gente na experiência vai sempre aprendendo, desenvolvendo. Então, hoje, o que eu vejo assim de maior dificuldade que eu tenho é a parte de complicações endodônticas. Então, perfurações, limas fraturadas, assim. Trabalho, consigo já trabalhar, mas eu preciso aprimorar essas habilidades. Tem aparecido, às vezes, alguns casos aí que são desafiadores, a gente pega, né, estuda, lê também, mas é isso que tem me pegado um pouco mais nesses últimos tempos, essa parte das complicações mesmo, para tentar resolver. Às vezes não tem jeito, né? Então é uma conversa muito franca com o paciente e conheço aí outros colegas que trabalham e acaba fazendo o encaminhamento, porque eu não quero cometer, né? Já tem um problema instalado, eu não quero cometer também um outro para às vezes gerar um estresse maior aí, algo pior no sentido de, né, a gente está tentando salvar o dente e aí pode acontecer um problema maior. Então, esse é meu maior desafio no atual momento, assim. Legal, não, tô alinhado contigo, eu também, né, porque a gente tem mais experiência que as coisas mudam. Não, algumas coisas mudam, mas outras não. E essa, de você respeitar muito os casos de perfuração, os casos de algumas outras iatrogenias, desvios, instrumento fraturado, enfim, esse tipo de coisa, são coisas que sempre desafiarão o endodontista moderno, endodontista de mocho, de clínica nossa de cada dia. Alexandra, o nosso episódio está chegando ao final, mas olha, eu estou encantado com você e com a tua maturidade. E eu vou falar uma coisa aqui que eu falei antes, né? Porque eu canto na igreja, você tem uma voz muito bonita. Eu tinha que falar isso aqui no podcast. Você tem um grave bonito. O dia que você decidir cantar, Olha, você vai arrasar. O dia que você decidir cantar e colocar esse vozeirão aí, contralto aí, você vai com certeza fazer muito bonito. Então eu não podia deixar de elogiar a sua voz também. Adorei. Mas olha, nosso episódio está chegando ao final. Muito obrigado pela tua dose de sabedoria. Você é uma mulher jovem, mas já com tanta coisa que você viveu. Eu tenho absoluta certeza que muitas das coisas que você falou, algum dos nossos ouvintes, em qualquer época da vida, é uma coisa que eu sempre falo. Nós nem sempre estaremos aqui, mas eu te garanto que a internet vai tomar de conta de veicular esse conteúdo por muitos e muitos anos em diversas plataformas, ainda mais com a tecnologia avançando da forma como está. Eu queria te pegar de surpresa, do mesmo jeito que eu pego de surpresa os outros entrevistados aqui que passam pelo Talks, com duas perguntinhas. A primeira delas é uma pergunta barra reflexão. São situações hipotéticas, mas que despertam alguma coisa dentro de nós. A primeira delas é o seguinte, Alexandra. Imagina, mesmo você sendo uma mulher jovem, mas imagine que hoje, 29 de novembro, sábado 29 de novembro, o filme da tua vida, o filme da tua vida já está pronto. Ele vai ser lançado em breve nos cinemas. Mas você tem uma chance dada por Deus para você voltar a viver uma única cena do filme da sua vida. Se ele te desse essa oportunidade de te transportar para lá, e você pudesse vivê-lo novamente por 24 horas, das 6 da manhã desse dia às 6 horas da manhã do dia seguinte, para onde você voltaria? Para que cena da tua vida você voltaria? essa é uma É pergunta difícil, difícil. né? Mas bom que pega de surpresa, assim, entendeu?
É difícil porque eu sou jovem e tudo, mas todo mundo tem sua história e várias passagens aí. Mas eu acredito que um momento que eu voltaria, acho que meados de 2014, 2015, eu não vou me lembrar bem agora, pensando rapidamente aqui, quando a minha avó materna, ela já é falecida, quando a minha avó materna me visitou no lugar que eu morava em Florianópolis. Eu comentei quando eu passei no vestibular que a gente morava com a minha avó na época, né? Por situações aí de família. E então eu era muito próxima da minha avó. E nesse 2014, 2015, eu lembro que ela foi a primeira vez que ela veio me visitar em Florianópolis. Eu morava numa kitnet, né? Pra gente é normal, né? Uma salinha, cozinha, quarto, banheirinho, né? Aquela coisinha pequenininha que nem ficava em casa direito. E eu lembro que ela, com toda a sua sabedoria, que ela sempre foi muito inteligente assim nas colocações, ela falou: "Meu Deus, minha neta, mas que lugar pequeno, como que tu vive aqui?" E foi muito rápida essa passagem, então eu gostaria de voltar nesse momento para ficar um pouquinho mais com ela eu tinha um sofá que ficava de frente para a pia. Eu gostaria de voltar nesse dia, ficar um pouquinho mais com ela. Infelizmente, ela não tá mais aqui com a gente desde ela faleceu em 2017. E eu lembro que foi uma tristeza muito grande para ela quando eu vim para cá, porque ela falou ainda para minha mãe: como que você vai deixar ela tão nova ir embora, né? Mas ela sempre soube que era para o bem, para o conhecimento, e era uma alegria muito grande quando eu podia voltar nas férias e passar esse período com ela. E ela ficava muito feliz, né? A gente cozinhava junto, conversava, assim, então eu voltaria nesse momento com certeza, assim, foi uma única vez, mas gostaria de passar um pouquinho mais nesse período com ela lá. Que legal, Alexandre. Obrigado aí de coração por você compartilhar essa história emocionante. As histórias de família são sempre muito bonitas e isso só me mostra, veja, eu já faço essa pergunta há muito tempo. Não foi desde o episódio número 1, lá atrás com a Keren, 2 anos atrás, mas desde que eu comecei a perguntar, eu percebi que sempre as histórias são de voltar para viver alguma coisa com a família. Ou seja, ter mais tempo com aquelas pessoas que a gente ama. E mais uma agora, Alexandra, mais uma. Eu vou te colocar numa sala de 9 metros quadrados, de paredes brancas, 2 cadeiras de madeira simples, uma de frente para a outra. A primeira cadeira é para você e a segunda cadeira é para um recém-formado aí de Joaçaba. Joaçaba. E você tem 1 hora, com tudo que você já aprendeu e viveu, mesmo sendo nova, não tem importância, não são apenas os velhos que podem aconselhar, qualquer pessoa está em condição de aconselhar desde que ela tenha vivido já. Nem tenha sido uma coisa pequena, um pouco de tempo, mas ela já tem condição de ensinar o que ela já viveu e aprendeu. O que você daria de conselho para esse recém-formado em 1 hora dentro dessa sala? Essa é outra pergunta bacana, né? Outra pergunta bacana porque a gente, como ser humano, é muito importante a gente. Você comentou um dos mentores que você tem. Muito importante a gente ter alguma pessoa que a gente se espelha, seja da profissão, seja de outra área até. Enfim, algo com quem você possa ter uns insights, vamos assim colocar. Mas o que eu diria para um recém-formado? Eu falaria assim, muita dedicação, persistência, dê tempo ao tempo, tenha essa paciência. Hoje a gente vive muito do imediatismo. As pessoas querem as coisas para hoje, para ontem. Então, dê tempo ao tempo que as coisas elas vão acontecer. Mas estude, se dedique. E uma dica importante também que eu daria ao colega recém-formado seria
envolva-se socialmente, no sentido de criar contatos, porque isso pode trazer boas oportunidades, não no curto prazo, mas às vezes no médio, no longo prazo. Isso é algo que é muito importante. Eu pequei um pouquinho isso na minha parte, então é um conselho que eu daria. Envolva-se, seja curioso, tenha uma pitada de ousadia em lugares que você vai trabalhar, pessoas que você vai conhecer, crie essas conexões e estude e se dedique. Esse é o principal, porque conhecimento ninguém vai tirar de você e tenha certeza que você tem condições de sim chegar muito longe aonde você gostaria de chegar. Esse é o meu ponto aí pro jovem colega. Maravilha, senhoras e senhores, essa foi a Alexandre Garaboto, de Florianópolis, Santa Catarina. Um episódio que foi um oferecimento da nossa querida marca Univ, do nosso amigo Fernando. A Univ, uma referência em qualidade e inovação na endodontia, preocupados em fabricar instrumentos, materiais de alta performance e compartilhar esse crescimento e elevar o conhecimento e a eficiência dentro da endodontia. Então, muito obrigado, Univ, por ter patrocinado pela primeira vez um dos episódios do Endodontia Talks. E você vai ser beneficiado, é claro. Aí está o cupom na tela, UNIVTalks, tudo junto, maiúsculo. Você vai utilizar lá no site www.univ.com.br. Eu falar diretamente com o Fernando, se você tem um contato dele. O Fernando é uma pessoa muito aberta, muito solícita. E é isso, aproveite. Alexandra, muitíssimo obrigado. Você agora está eternizada nos anais aqui do Endodontia Talks, o nosso ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Um beijo no teu coração, um grande abraço. Espero que eu possa ter a oportunidade de conhecê-los, de te conhecer pessoalmente. Eu falei conhecê-los porque eu gostaria de conhecer todos os entrevistados que aqui passaram. Não sei se teria essa chance, mas se eu puder te conhecer, olha, eu vou ficar muito feliz. Sei que vai dar uma conversa maravilhosa. A gente é leitor, a gente é atleta amador, né? Mas somos. E muito bem, queria te dar a chance de você agora, no final desse episódio, fazer algum agradecimento que você quiser, dirigir aí às pessoas que marcaram a tua vida. Fica à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Eli, vou te chamar já numa certa Pode, intimidade. pode chamar, pode chamar. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. É muito bacana poder voltar a momentos da nossa história e isso faz ativar uma chama que, às vezes, por algumas circunstâncias, a gente tem dias bons, dias ruins, então é muito bacana poder voltar um pouquinho à história, compartilhar aí com os colegas. Eu, eu escuto o Endodontia Talks, aí algumas histórias me emociono junto com os colegas contando, então é muito bacana conhecer, que às vezes pelas redes sociais a gente acaba conhecendo só a parte do trabalho, que faz parte também, mas é legal conhecer a essência dos colegas, o que move, e é muito bacana isso que você promove aqui no Endodontia Talks. E se me permite rapidamente falar, eu compartilhei com você que quando o Endodontia Talks apareceu para mim, metade de 2023, não vou me lembrar bem ao certo, apareceu patrocinado, rede social sempre trabalhando a nosso favor. E eu falei, nossa, que bacana um podcast só de endodontia, de endodontistas do Brasil. Vou começar a ouvir. E comecei a ver, episódio por episódio, das formas que você foi trabalhando ali. E eu lembro que quando, no final de 2023, eu falei, um dia eu vou estar no Endodontia Talks. É uma parte de mim também essa questão de ser positiva, acreditar que as coisas, né, vão acontecer e no tempo que tem que ser. Então, muito obrigada, muito emocionada. E tenha certeza que a gente vai se encontrar porque vira e mexe eu tô em Curitiba. Meu irmão mora aí em Curitiba. Ah, não. Agora você me deu a faca e o queijo na mão. Olha, você já tem meu número. Eu quero conversar, quero pagar um café para você, quero te levar na melhor cafeteria da cidade. Olha aí, com Vamos falar certeza. sobre livro, vamos falar sobre um monte de coisa. Você vai conhecer a minha princesa, meu filho, a gente vai conversar. Com certeza. E você me deixou emocionado agora, falando isso. Muito obrigado.
que, de alguma maneira, se eu te inspirei, se você gostou, se identificou com o podcast, você está aqui hoje, é mérito seu, é muito mais seu do que meu, por você ter construído a tua vida dessa maneira, tá contribuindo, tá agregando, você gera valor na vida das pessoas no Instagram, muito um pouco da nossa pegada, mas muito obrigado por você falar isso de coração. E vamos tirar esse encontro da internet, vamos colocar na vida real. Com certeza, Eli, vamos sim. Maravilha. Senhoras e senhores, chegamos ao fim do nosso episódio 76. A querida, essa grande colega, Alexandra Esgaraboto. Alexandra, mais uma vez, um beijo, um abraço no coração. E você já sabe, todos os sábados nós vamos ter uma pequena pausa de 2 semanas. Calma, só 2 semanas. Eu vou estar de férias com a família, com os meus pais, meus sobrinhos. Então, calma. Nós teremos algumas programações que virão ao ar, ocupando esse espaço aqui do quadro, mas daqui a 2 semanas nós teremos ainda alguns episódios, algumas entrevistas antes da virada de ano, então não perca, sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. E é isso, meus amigos, um grande abraço e até o próximo episódio.